E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá no Novo Testamento, no livro de Mateus. Mateus, capítulo 25, versículos de 1 ao 13. Que diz o seguinte: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não vos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Se os irmãos puderem ficar de pé para estarmos orando nesse momento. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, em Tua presença, para Te louvar, para Te render graças, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos consolado, tem nos dado força, Deus. Paizinho, aprove a Ti que eu estivesse aqui para anunciar a Tua palavra. Por isso eu Te peço, ilumina a minha mente, Jesus. Fala apenas aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que nada venha de mim, mas venha de Ti. Fala conosco, Pai. Fala. Em nome de Jesus, perdoa desde já os nossos pecados e fala com aqueles que estão em casa, em vossos lares, enfermos, Jesus. Que haja transformação, conversão, arrependimento de almas, que vidas se rendam aos teus pés. É isso que eu te peço, crendo que tu has de fazer, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar. Meus amados, essa passagem, ela nos mostra, muito conhecida. Eu creio que muitos já ouviram pregações, sermões a respeito dessa passagem. Lá no livro de Mateus, capítulo 25. E que tem como tema a parábola das 10 virgens. Então é uma passagem um tanto quanto conhecida que se encontra lá no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. E é interessante nós observarmos o contexto em que essa palavra, ela nos foi dada. Essa palavra, ela é falada por Jesus. E nós observamos em todo o livro de Mateus, palavras sobre Jesus, ensinamentos que ele nos traz para os seus discípulos e para nós cristãos nos dias de hoje. Então o livro de Mateus, ele está repleto de sermões. Nós observamos em volta de 5 sermões que são relatados pelo possível autor, Mateus, nesse livro.
E nesses sermões, Jesus ele vai falando aos discípulos o que eles deviam fazer quando fossem anunciar o evangelho. É nesse livro que Jesus também vai falar sobre as bem-aventuranças, que nós estávamos estudando no culto de doutrina. É nesse livro que Jesus vai falar a respeito dos fariseus, dos hipócritas e tantas outras coisas. E nós observamos que no livro de Mateus, todos esses sermões são divididos em 5 partes. 5 partes são divididas. E a última parte é quando Jesus ele vai falar a respeito da sua segunda vinda. E Deus ele inquietou o meu coração essa semana para que eu pudesse trazer essa palavra para nós nessa noite. Não pelo contexto em que nós estamos vivendo, que muitas pessoas estão aí com medo, achando que Jesus vai voltar agora, achando que o corona é o fim, que depois disso tudo vai se acabar. Não pelo contexto, mas porque Deus ele clamou ao meu coração para que eu trouxesse essa palavra para nós nessa noite. E é durante o capítulo 24 e o capítulo 25 que Jesus ele vai falar sobre tudo aquilo, sobre os sinais dos fins dos tempos. Quando ele iria de vir, quando ele há de vir. E ele vai falar aos seus discípulos. Porque tudo isso que Jesus está falando está relacionado ao templo. Em que Jesus olha para o templo e diz que não ficará pedra sobre pedra. E depois que ele sai daquele templo, depois que ele dá o seu sermão, depois que ele exorta aquelas pessoas que estavam naquele local, depois que ele fala dos hipócritas, dos fariseus, dos mestres da lei, que colocava peso sobre as costas das pessoas para elas carregarem, e os discípulos ficam admirados com a beleza daquele templo. E eles dizem a Jesus: olha, Jesus, vê, observa, que templo majestoso, que templo lindo. Mas Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. E eles continuam a caminhada. E na caminhada, chegando ao Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam a Jesus: mestre, quando essas coisas hão de suceder? E Jesus começa falando a respeito de quando ele virá. E ele fala do servo mau, do servo bom. Ele vai falar também a respeito da parábola dos talentos. Quando dá para cada um administrar o seu talento. E há um dos trabalhadores que enterra o seu talento. E ele vai comparando: olha, o reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante àquilo. E numa dessas passagens, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante às 10 moças. As 10 virgens que vão à espera do noivo. E elas saem com lâmpadas. Então é isso que essas passagens, elas nos falam. E observando o capítulo 24 e o capítulo 25, quando Jesus ele fala a respeito do fim dos tempos, nós observamos 2 pontos cruciais a respeito desses dois capítulos. Quais seriam, Ana Lívia, esses 2 pontos cruciais? O primeiro é que a vinda do Filho do Homem será de forma inesperada. Nós não sabemos, e ele repete várias vezes, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem voltará. E o segundo ponto que Jesus nos alerta, e ele repete várias e várias vezes nos capítulos 24 e 25, é que nós devemos nos preparar para a vinda do Filho do Homem. Então, não sabendo quando virá o Filho do Homem, não sabendo o dia, não sabendo a hora, nós precisamos nos preparar, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar em alerta. E é isso que Jesus nos retrata, que Jesus chama a nossa atenção, que Jesus chama a sua atenção, que Jesus chama a minha atenção em 2020. É que nós precisamos estar preparados. Porque em primeiro lugar, é certo que o noivo irá voltar. É certo que esse noivo voltará. Nós estamos ansiando pela vinda desse noivo.
Então, queridos, os sinais nos mostram, estão aos nossos olhos. A Bíblia, ela é clara, ela é um livro de promessas, assim como lá no Velho Testamento, nos foi prometido que viria um Messias, como Isaías prometeu. Esse mesmo Messias disse que um dia voltaria para buscar a sua igreja. E é esse que nós estamos esperando. Então, antes de tudo, nós precisamos ter isso como verdade, de que o noivo irá voltar. Talvez para você ele irá tardar em voltar. Mas tudo é no tempo do Senhor. E a certeza é que ele irá voltar. A segunda verdade é que muitos, como aquelas cinco virgens, estavam desesperadas. E muitos irão se desesperar naquele momento, quando o noivo voltar. E a gente observa isso no versículo 11, quando diz: mais tarde chegaram as virgens nécias, ou seja, as virgens imprudentes, clamando: Senhor, Senhor. Nós observamos a repetição dessas mulheres. Quando eu era criança, eu lembro que eu li essa passagem, as pessoas falavam para mim, e eu ficava pensando: meu Deus, que desespero dessas mulheres. Elas clamando: eu quero entrar, deixa eu entrar. E não podiam porque a porta já havia sido fechada. Então Jesus nos clama ao arrependimento, à transformação, à conversão, ao quebrantamento. É o que Jesus nos chama nessa noite. E a terceira verdade, como eu já falei, já citei, é que a porta ela irá se fechar para nunca mais abrir. Quando o noivo chegar, quando ele entrar para a festa, a porta ela será fechada. E essa porta não se abrirá mais. E nós observamos no versículo 10, quando diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, meus queridos, nós precisamos pregar sobre isso, que a porta ela há de se fechar. Não é para você ficar tremendo, mas é para você se preparar e se alegrar que o casamento vai chegar. O noivo, ele vai chegar. Então é isso que essa passagem nos fala. É isso que esses capítulos nos são falados a respeito da vinda de Jesus. Então, em primeiro ponto, primeira verdade é que o noivo, ele irá voltar. Isso não é algo incerto, mas isso é uma certeza. O noivo, ele há de voltar. O segundo é que muitos estarão em desespero, porque foram como as virgens imprudentes. E eles clamarão: Senhor, Senhor. E Jesus diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. É isso que Jesus irá dizer. E o terceiro ponto, a terceira verdade é que a porta ela irá se fechar. E quando ela se fechar, não terá uma segunda chance. Por isso a necessidade de estarmos preparados, estarmos em alerta. Então, meus queridos, é importante a gente observar o cenário em que essas virgens se encontram. O cenário que Jesus conta essa história. Porque tudo se passa no contexto de um casamento. Uma festa linda. Uma festa esperada por muitos em um dia se casar. Ou pelos convidados, os padrinhos. Os pais da noiva. Os pais do noivo. Então tudo isso se passa. Essa passagem da parábola das 10 virgens, ela se passa no contexto de um casamento judaico antigo. Todos comigo, amém?
Então é esse o contexto em que essa passagem se passa. E é interessante, queridos, a Bíblia ela é tão interessante, ela é tão cheia de detalhes, que nos é mostrado que esse casamento judaico, ele é dividido em duas partes. Quais seriam então essas partes? A primeira parte de um casamento judaico é aquilo que antecede esse casamento, que seria quando o noivo, ele vai na casa da noiva para selar promessas. Então são feitos juramentos, são feitas promessas ali na casa da noiva. E no segundo momento, quando feitas as promessas, quando feitos os juramentos, quando selado de que realmente tem um compromisso ali de ambas as partes, o noivo, ele então vai para casa e depois volta para buscar a noiva e assim selarem o compromisso. Meus amados, isso nos mostra a respeito da primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio aqui na terra, ele selou um compromisso, ele nos fez uma promessa. Ele morreu na cruz do Calvário pela noiva, mesmo sem nós merecermos. Ele nos amou primeiro. E por fim, ele prometeu de que ele iria voltar para assim buscar a noiva. E todos seguirem em procissão, em direção às bodas de casamento. Olha que alegoria interessante. Olha que metáfora linda que nos é mostrado nessa passagem de Mateus. Que esse noivo ele iria de voltar. Ele iria de buscar a sua noiva que ele havia prometido em casamento. Olha que coisa maravilhosa. E é interessante, meus amados, muitos teólogos falam que essas 10 virgens, elas talvez fossem as madrinhas de casamento da noiva. E essas madrinhas estavam esperando o noivo chegar. E é interessante que todas, sem exceção, as 10 virgens, as 10 moças, as 10 madrinhas de casamento estavam com suas lâmpadas. Todas estavam com as suas lâmpadas. E meus amados, existia apenas uma diferença entre essas 10 mulheres. É que elas eram divididas em um grupo, meio a meio, em que 5 estavam com as lâmpadas. E estavam com a vasilha de azeite, e que as outras 5 estavam com a lâmpada, mas não tinham vasilha de azeite. E meus queridos, naquela época, você sair em procissão de um casamento para a casa de um noivo, para um casamento, e você não ter luz na sua lâmpada, você era considerado um intruso. Você era considerado talvez um ladrão. Você era considerado talvez uma pessoa que não foi convidada para entrar. Então, por isso a importância da reserva de azeite naquele tempo. E aquelas 5 moças que não eram prudentes, elas não tinham essa reserva de azeite. Então é isso que nós observamos. E depois dessa história contada, 2000 anos depois, nós observamos que a parábola das 10 virgens pode ser comparada à igreja visível. Mas como, Ana Lívia, a igreja visível? A igreja visível, sim, porque é nela onde estão os bons e os maus, as ovelhas e os lobos, o joio e o trigo. Então é interessante observar, em primeiro lugar, que aquelas mulheres todas eram virgens.
muitos na igreja, todos na igreja se consideram cristãos. Então nós observamos que todas eram madrinhas, todas eram virgens, eram as moças. Um segundo ponto é que todas tinham lâmpadas. Todas continham a sua lâmpada. O terceiro ponto é que todas foram convidadas. A Bíblia nos diz que muitos são chamados. Então todas elas foram convidadas para a festa de casamento, quando o noivo iria de vir. E o quarto ponto é que todas saíram ao encontro do noivo, sem exceção. Todas elas. É interessante, porque todas elas eram virgens, eram as moças chamadas para o casamento. Todas elas foram convidadas para o casamento. Todas elas tinham lâmpadas. Todas saíram ao encontro do noivo. Mas o que diferenciava entre aquelas moças é algo que talvez aos olhos de uma para com a outra não se enxergava, que era a vasilha cheia de azeite. Um azeite de reserva. Então isso se assemelha à igreja de Cristo. Que talvez muitos estão assentados ouvindo, glorificam, falam de Jesus. Mas muitos não tiveram verdadeiramente arrependimento, transformação, conversão, quebrantamento. E é isso que nos mostra essas 10 virgens, e é isso que Jesus clama, igreja. Jesus clama por preparação, Jesus nos clama por transformação, Jesus nos clama por arrependimento. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Nós precisamos quebrar, tirar as nossas máscaras. É isso que Jesus nos chama nesta noite. Não é a Ana Lívia que nos fala, mas é o Espírito Santo através da minha vida que nos fala nesta noite que nós precisamos nos preparar, porque Jesus ele vai voltar. E Jesus nos pergunta nessa noite: em qual grupo de virgens você se encontra? Eu me encontro, nós nos encontramos. Em qual grupo dessas virgens você se encontra? Eu não estou aqui para julgar, mas examine-se cada um a si mesmo. E o primeiro ponto que nos é mostrado nessa passagem é que as virgens imprudentes, as virgens sem juízo, como diz algumas traduções, algumas versões bíblicas, elas não tinham azeite. Mas Ana Lívia, isso é tão óbvio. Mas, meus queridos, o que significa dizer que elas não tinham azeite? Muitas pessoas, muitos teólogos acham, esse azeite talvez é a palavra, elas não tinham a palavra. Outros teólogos dizem, não, esse azeite é o Espírito Santo, elas não tinham o Espírito Santo. Outros teólogos dizem, esse azeite é a fé, elas não tinham a fé. Outros dizem, são as boas obras, como diziam antigamente. São as boas obras. Mas, meu querido, o fato não é o que significa o azeite. Mas o fato primordial é que elas não tinham o azeite. Isso quer dizer o que, Ana Lívia? O fato é que elas não estavam preparadas. Esse é o ponto crucial dessa passagem. Aquelas virgens, elas não estavam preparadas para o encontro com o noivo. Então, meus queridos, algo interessante a respeito disso
é que não basta ter apenas a lâmpada, mas precisamos também ter azeite de reserva. Repitam comigo. Não basta apenas ter a lâmpada, mas precisamos ter o azeite de reserva. Muitos têm a lâmpada, muitos trazem a lâmpada, muitos vão ao encontro do noivo com a lâmpada, mas nem todos estão com o azeite de reserva, nem todos estão preparados. Muitos se dizem ser cristãos, mas são cristãos nominais. Nós precisamos ser cristãos, além de nominais, cristãos praticantes. Deve haver mudança em nossa vida. E a gente observa isso no versículo 3. Voltem comigo à palavra. Versículo 3, quando diz o seguinte: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não levaram azeite com ela, porque elas eram imprudentes, porque elas não tinham juízo, porque elas não tinham sabedoria. E é isso que nós cristãos precisamos ter: sabedoria, nós precisamos ter juízo, nós precisamos ser prudentes. E aí a Bíblia vai falar, lá no versículo 13, no último versículo que a gente leu, olha o que Jesus diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Mas, Ana Lívia, o que significa esse vigiar? É estar com os olhos atentos, esperando, ai meu Deus, quando Jesus vai voltar? Não. Vigiar é você estar em constante oração. Vigiar é você estar em constância com a palavra de Deus. É você viver uma vida que realmente agrade a Ele, esperando a vinda dEle. Como as pessoas do tempo da Bíblia, como Paulo, como a igreja primitiva esperava pela vinda do Senhor. Isso é viver vigiando. Isso é viver se preparando. Então, esse é o primeiro ponto, é que elas não tinham azeite. O segundo ponto é que essas mulheres, além delas não terem o azeite, elas não buscavam por mais azeite. Elas não buscavam ter azeite. Mas como assim, Ana Lívia? Elas não tinham azeite e elas não buscavam por mais azeite. Sim. Elas saíram em encontro ao noivo. Elas saíram em direção de ir ao casamento. Elas saíram em direção de encontrar, a fim de encontrar o noivo tão esperado. Mas acontece que mesmo elas vendo que o noivo demorava, mesmo elas vendo que o noivo estava demorando ao ver delas, elas não procuraram pelo azeite. Elas não procuraram estar preparadas. Porque o noivo é certo, como eu disse no início, o noivo ele iria vir, mas precisava estar preparado. Então, se elas chegaram ao caminho, se elas tinham o desejo de encontrar-se com o noivo, por que elas não foram atrás do azeite? Por que então elas não se prepararam? Por que então elas dormiram? Por que elas adormeceram? Por que elas cochilaram? E aí a gente observa isso no versículo 5, quando diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então elas dormiram diante daquela situação. Elas dormiram e o que acontece? O noivo chegou e a porta ela fechou, para nunca mais abrir. Então foi isso que aconteceu. E essa passagem, esse ponto está relacionado ao livro de 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade,
diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, meus queridos, nós precisamos viver separados. Nós precisamos viver em santidade diante desse nosso Deus, para que assim a gente entre nesse casamento, para que assim a gente participe das bodas de casamento. Não que a salvação são pelas obras ou pelo fato de você ser uma pessoa boa ou não, mas Deus, Ele quer que nós estejamos preparados, buscando a Ele verdadeiramente. E existe também outra passagem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, que diz assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esses dias os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filho do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Olha como se encaixa a palavra de Deus lá em Tessalonicenses, faz menção. Está totalmente conectada a essas virgens. Não durmamos, mas estejamos sóbrios, estejamos atentos. A Bíblia nos mostra que nós precisamos verdadeiramente ser como essas virgens prudentes. E em terceiro e último ponto, qual foi o primeiro ponto que nós lemos a respeito daquelas virgens imprudentes? É que elas não tinham o azeite. Muito bem. O segundo ponto é que elas não buscaram ter azeite. Elas não tinham azeite. Elas só não tinham como elas não buscaram ter o azeite. E o terceiro e último ponto é que elas dependeram do azeite do próximo. Meus queridos, nós não podemos em nenhuma hipótese depender do azeite do próximo, depender do azeite do irmão, porque comunhão com Deus, vida com Deus, intimidade com Deus é individual. Você não vai subir ao céu com a fé do seu irmão. Ninguém vai lhe carregar e você não vai carregar ninguém. Ai daquele que deposita sua fé. Ai daquele que pega carona na fé do pastor. Ai daquele que pega carona na fé da esposa ou do esposo. Ai daquele que pega carona na fé da mãe, do pai. Ai dos pais que pegam carona na fé dos filhos. Nós não podemos pegar carona na fé de ninguém. Nós precisamos ter vida em comunhão com Deus. Nós precisamos ter intimidade, porque o azeite ele não pode ser dividido. Isso a gente observa, que eu queria que os irmãos abrissem comigo. Versículo 8. Versículo 8, quando diz assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas pediram, mas não podia ser dividido o azeite. Olha só o que diz versículo 10. E saindo, versículo 9, desculpa. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Aquele azeite, ele não podia ser dividido. Sua vida com Deus, sua preparação para o grande dia, ele não pode ser dividido. Você não pode pegar carona no relacionamento de ninguém.
Você precisa ter o seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus só cabe a você e a Ele. No seu quarto, no seu mais íntimo. Então, meus queridos, o que nós aprendemos a respeito dessas virgens nesse dia é que nós precisamos nos preparar. E não ser como elas, porque elas, em primeiro lugar, não tinham azeite. Em segundo lugar, elas não buscaram ter azeite. E em terceiro lugar, elas dependeram do azeite do próximo. Então, cada um deve buscar do azeite. Cada um deve estar preparado. Porque Jesus pode voltar hoje, amanhã, nós não sabemos. Mas nós precisamos ter azeite de reserva. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar vigilantes. Para que quando Ele vir, Ele diga: vinde, benditos do meu Pai. E para que Ele não diga: apartai-vos de mim, eu não os conheço. Então é isso que Deus, Ele nos clama nesta noite. Que nós nos preparemos para celebrar, para festejar com Ele naquele grande dia. Naquele grande casamento. Naquelas bodas de casamento que será maravilhosa. E como diz Spurgeon, naquele dia, aqueles que viveram sem azeite em sua lâmpada gritarão por misericórdia, como os da época do dilúvio gritaram a Noé, mas descobrirão que é tarde demais. É isso que nós precisamos, assim como na época de Noé, gritarão, mas a porta da arca já estará fechada, e aí descobrirão que é tarde demais. Então se volte para o Senhor. E por fim eu queria deixar a aplicação, se possível, Romário pudesse colocar, e os irmãos pudessem levar essa aplicação em vossos corações. E nunca esquecer dela, que diz o seguinte: nossa vida é como um casamento que está prestes a começar. E em que o noivo está prestes a chegar. Mas, para entrarmos no casamento, precisamos ter azeite de reserva para a lâmpada não se apagar. Vamos repetir? Nossa vida é como um casamento que está prestes a começar e em que o noivo está prestes a chegar. Mas para entrarmos no casamento, precisamos ter azeite de reserva para a lâmpada não se apagar. Então, meus queridos, que nos atentemos para isso. Se você crê que está se preparando, se prepare mais, busque mais, leia mais da palavra, ore mais o Senhor, busque conhecer dele, proclame esse evangelho, proclame que ele há de voltar. Reserve mais do seu azeite. E se você acha que você não tem se preparado, se você acha que você tem negligenciado a volta de Cristo, Jesus te chama nessa noite a você rever seus conceitos, a você se voltar para Ele, a você se preparar, a você vigiar, a você buscar mais dEle. Porque a Bíblia nos fala lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis. E quando me buscardes de todo o vosso coração, farei mudar a vossa sorte. Então que nos preparemos, que busquemos mais o Senhor verdadeiramente. Que você não seja apenas como aquelas 5 virgens que
não tinham sabedoria, aquelas 5 virgens tolas. Que você apenas não seja um cristão nominal, que adora da boca para fora, mas que haja realmente transformação na sua vida, para que você não se encaixe no grupo dessas virgens imprudentes. Que haja arrependimento, que haja conversão, que haja transformação. Que você entenda que você é pecador, aos que estão em casa do mesmo jeito. E que você precisa unicamente e exclusivamente de Jesus. Porque não tem outro que pode perdoar os seus pecados. Você pode recorrer a tudo que você imaginar. A oração, a qualquer tipo de pessoa, de divindade, de religião. Se você não recorrer a Jesus, aquele que um dia há de voltar, você não poderá participar desse casamento. É duro, mas é a palavra, e a palavra ela precisa ser pregada. Então que Jesus nos ajude nessa caminhada. E que possamos ter azeite de reserva até o dia dele vir. E assim nós entrarmos para as bodas do casamento.